Centro Esportivo Virtual. Vamos iniciar aqui um bate-papo nessa segunda-feira, dia 4 de agosto de 2025, com um personagem da história do futebol brasileiro, futebol profissional, José Bonetti, que mora em Brasília há muitos anos e é um arquivo que guarda memórias do tempo em que trabalhou com João Havelange, presidente da CBD e depois da Federação Internacional de Futebol, a FIFA. O Bonetti guarda em seus arquivos documentos valiosos, mas principalmente ele guarda na memória passagens que ele teve do tempo em que participou do grupo que levou o Brasil à conquista do tricampeonato mundial em 1970. Para conversar com o Bonetti, eu tenho aqui o meu amigo Hélio Tremendani, que junto nós desenvolvemos um projeto em Brasília do Centro de Documentação da Memória do Esporte da Cultura de Brasília, e temos assessoria também de outro personagem não menos histórico no esporte brasileiro, na área da gestão esportiva, da administração esportiva, que é o Orlando Ferracioli. Ele está aqui nos bastidores, nos assessorando, para corrigir e nos dar uns puxão de orelha na hora que a gente se estender demais na conversa. O Orlando vai fazer esse papel. E aqui, também, na parte técnica, temos a assessoria valiosa do professor Paulo Henrique, da Universidade de Brasília, do Grupo de Estudos de Esportes da Universidade de Brasília, do qual eu tive a honra de participar da sua fundação em 2007. Aqui nessas fotos que estão ilustrando o nosso painel, estão personagens que ajudaram a fundar esse importante centro que hoje nos recebe e nos permite essa gravação. Nós teremos 1 hora de gravação, então vamos direto ao assunto para aproveitarmos o máximo possível as preciosidades que Zé Bonetti, como é conhecido, nos traz. O Bonetti foi capitão do Exército até o dia em que os atletas da seleção brasileira passaram a treinar no Centro de Educação Física do Exército, que fica na Urca, no Rio de Janeiro, onde o Bonetti trabalhava, era instrutor, chefiava os instrutores de lá, e começou a se vincular com um, com outro, com o técnico, até que um dia ficou frente a frente de João Avelange, se tornaram amigos com o tempo, e acabou que ele foi convidado a trabalhar na extinta CBD, que se transformou CBF. Quando os demais modalidades passaram ao comando do Comitê Olímpico do Brasil, a CBF foi criada para cuidar exclusivamente do futebol. É nesse momento que o Bonetti entra em campo e participa da equipe que levou o Brasil à conquista do tricampeonato mundial em 1970. E aí é que estão as histórias valiosas que nós vamos pedir para o Bonetti nos contar. Tudo bem, Bonetti? Tudo bem? Está relaxado? É uma honra e um prazer estar não com companheiros, mas como amigos e irmãos, né? Que nós estamos juntos há muitos anos. Isso é muito importante para mim porque Deus foi tão bondoso comigo que eu, um simples tenentinho, né, da Escola de Educação Física do Exército, consegui, na área de educação física, lógico, eu consegui algumas coisas muito importantes, especialmente pela simpatia que o doutor João Avelange teve conosco, comigo, com meus amigos, e pudemos fazer alguns trabalhos a nível mundial. Isso foi muito importante, porque é, é a coisa mais importante do mundo, para mim, é o futebol, porque é a única língua universal, é o que se fala, né? Me permite? Sim, sim, Não, nesse contexto, eu já vou entrar com uma pergunta assim. é bom. Como foi a tua participação, por exemplo, para ajudar a expandir o futebol pelo mundo? O futebol na África, por exemplo. Esse já foi na época em que nós trabalhávamos fomos convidados pelo doutor Avelange para ir para a FIFA, antes do doutor Avelange, era Stanley House, o presidente,
mas eu já comecei a trabalhar na área de justamente planejamento para levar o futebol ao mundo. E o continente que mais nos chamava atenção era o continente africano. Por quê? Eu sempre falo o seguinte: os negros têm muito mais habilidade, possibilidade de manipular a bola do que um branco. É incrível isso, que você vê os grandes jogadores são brancos também, mas a maioria, o grande, são os negros. E aí o exemplo maior é o Pelé, não é? Então, a Escola de Educação Física do Exército me proporcionou isso daí, junto com o doutor Avelange. Porque eu tinha alguns companheiros que já foram do esporte também, outros já foram embora. Cláudio Coutinho, que era um polivalente, ele não era do futebol, ele começou no voleibol, como técnico de seleções nacionais também. Raul Carles, que era um suboficial, mas que quando nós chegamos na escola, ele falou, capitão, eu posso me especializar em treinador de goleiros? Falei, maravilha, porque não existe no Brasil isso. Né? E mais algumas pessoas que agora no momento me foge, mas foi um grupo muito bom, Esse era o embrião da equipe técnica que foi que depois para a seleção da brasileira. seleção brasileira. É. Mas nós estávamos viajando para a África. É. Então, o que acontece? Na África, como todos sabem, são praticamente três núcleos. O núcleo que fala inglês, o núcleo que fala francês e o núcleo que fala a língua normal. Por uma questão de. Eu tive que aprender a falar francês, porque o doutor Avelange falava francês e não falava inglês. Eu também não falo, mas falo francês. Então, eu comecei justamente a trabalhar nos países de língua portuguesa, que era Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e etc. São 9 países. E também nos países de língua francesa, especialmente aqui nos países em que já disputavam a Copa do Mundo, né? Porque a África sempre só teve 2 lugares na Copa do Mundo. Não tinha mais do que isso. Então, e normalmente é um país de língua francesa e um país de língua portuguesa. E poucas vezes de francês. Poucas vezes foi uma seleção de fala portuguesa. Se bem que tinha equipes maravilhosas, né, em Moçambique, pô, sensacionais. Agora, só uma pergunta, Bonesco. Fala. Na prática, como é que tu fazia? Chegava em Angola, por exemplo, tu ia aonde para começar a implantar o futebol lá? Como é que funcionava? Ia tentar levar novas técnicas. Ah, tá. Por quê? Onde já tinha Porque futebol a em pouco Escola de tempo. Educação Física do Exército tinha muitos estudiosos do futebol. Naquela época tinha muita gente, entendeu? Então eu aproveitava e fazia pequenas comissões técnicas para viajar comigo. Por exemplo, treinador de goleiro. É uma coisa que não existia. Né? E o Carleto realmente fez os maiores goleiros que eu conheci trabalharam com ele. Né? Na preparação física, o Cláudio Coutinho, né? Que foi um mestre nessa arte. Então, chegava na África, né? Eu já chegava com 4 a 5 companheiros meus indicados por mim à FIFA, que era um grupo de trabalho técnico. Né? Quando nós chegamos, eram recepcionados, logicamente, íamos direto para. Ficamos normalmente entre 7 e 14 dias, né? E dependendo do país, e ali nós nos dividíamos para quê? Para fazer diariamente um bate-papo geral com todos os. E aí, especificamente, depois, cada um ia para a sua atividade, o treinador de goleiro, o treinador disso, o treinador daquilo, etc. Né? Então, isso foi uma coisa muito bacana, porque foram, se somar todos os países, davam mais de 160 países, né, em que isso foi colocado. Depois pararam. É, Mas e- é nesse contexto desse trabalho de vocês que a FIFA entrava. Quer dizer, quando o Avelange entrou na FIFA, ele quis expandir o futebol pelo mundo. não, isso começou com o Avelange. O Avelange. É, Exatamente. Quando ele chegou à FIFA, começou a expandir pelo mundo. porque tinha um grupo técnico que cuidava disso. Isso. E isso aí já fazia parte daquele contexto que eles diziam assim,
a Coca-Cola e a Adidas entravam juntos naqueles países para Eram dar os apoio. patrocinadores. Pronto. A Adidas sempre foi a patrocinadora da FIFA, sempre. Né? E a Coca-Cola também é, porque realmente é uma coisa mundial e era muito bacana, porque você, onde você chegava, você tinha o apoio da empresa, entendeu? Apoio financeiro. É, financeiro, logicamente, porque cada um de nós ganhava, não era uma diária na época muito grande, né, como era na FIFA, mas era uma satisfação você pegar um técnico, como eu peguei vários técnicos, né, que não sabiam como iniciar um treinamento, né, e falar, ó, aqui o aquecimento é assim, o treinamento específico é esse, o treino, entendeu? Isso era muito importante. Hoje, quando você vê uma Copa do Mundo e vê um time africano entrando em campo e tendo aquele desempenho técnico que nós estamos acostumados a ver, te dá um certo, puxa vida, eu participei desse negócio aí. Não é que eu posso ver, porque a habilidade técnica é uma coisa inata, nasce com uma pessoa, Mas vocês entendeu? contribuíram com a Agora, o Secretaria de Saúde. treinamento é que é mais importante porque você aperfeiçoa, né? Por exemplo, cabeceio. É uma técnica totalmente diferente, por exemplo, do que bater uma falta. Então, quando eu queria, vamos bater uma falta da entrada da grande área, eu pegava um takezinho do Didi batendo uma falta. Entendeu? Eu dava o exemplo de jogadores brasileiros no tapezinho e tal, para que eles vissem. E sempre negros, porque lá nós tínhamos que valorizar a nossa união, entendeu? Certo. Porque a única língua que se fala na FIFA é a língua do futebol, que todo mundo fala, né? Então, isso foi muito importante para mim, né? E porque foram mais de 150 países que foram beneficiados com esse. E isso eu sempre contei, isso é muito importante, com amigos meus aqui no Brasil. A Rolando, estava no Ministério do Esporte, por exemplo, ele me facilitava muitas coisas, né? Como são coisas que você vai tendo amigos, né? Você, Zé, quantas vezes você colaborou em muitas atividades que nós fizemos? Né? Então, não Importante. existe a individualidade, existe o grupo que é formado, o doutor Abelano sempre diz, o nosso grupo é pequeno, mas é potente, é de grande potência. Né? Que era o doutor Abelange, o Abílio de Almeida brasileiro, que era o segundo dele, era o Carlos Alberto Pinheiro, um jornalista, né? E mais duas ou três pessoas, né? E nós, querendo ou não, fizemos um trabalho muito bonito. E o doutor Avelange, querendo ou não, ficou lá naquela cadeira 25 anos É. e se eternizou ali. O Hélio, por favor. Bom, aí voltando para o Brasil, né? Isso. Como é que o senhor entrou na comissão técnica da seleção brasileira? Foi em 1969. Você, Eu era do basquetebol, mas Da Escola de Educação na Física. Escola de Educação Física nós recebíamos a seleção brasileira, sempre. e foi o senhor que convidou a comissão técnica, o pessoal para Não, trabalhar na não, não, comissão. não. Nessa não. Na Copa do Mundo, sim, eu participei na formatação, eu vou dizer como. Mas nessa ali eu fui apenas um instrutor. Então eu não era da FIFA, eu não era da. Eu pertencia à CBD. Desculpe que era a CB, entendeu? Eu era um auxiliar da CBD, porque nós, na época, como militar, não podíamos receber. Nós sempre eram professores amadores. Né? É uma coisa engraçada. Agora, para a FIFA já foi diferente. Né? E Foi a participação na seleção brasileira. Né? O doutor Avelange foi eleito depois, foi em 1900, não me lembro agora o ano, mas 74. em Sérgio Cláudio. 74, exatamente, na Alemanha. Então, foi uma coisa automática que ele levou 5, 6 pessoas para a FIFA. A FIFA, na época, tinha 20 funcionários, no máximo, 20. Tinha uma casa na Rua Thun, já em Zurique, na Suíça, e mais nada. E hoje a FIFA é uma das maiores potências do mundo, né? Graças a ele, doutor Avelange, porque ele sempre foi um grande empresário, né? Mas ele dedicou a maior parte da sua vida ao futebol. Certo. Mas aí, voltando à pergunta do Hélio, como é que você
por favor. Sim, Como é que você formou essa equipe? Do doutor Veloso? Ah, não. Ah, bom. São dois Na... momentos. Nós estávamos falando antes. Sim, sim, desculpa. É E que... agora voltamos então para a seleção. Voltando, porque é porque o doutor Avelange sempre fazia as palestras de fim de ano na Escola de Educação Física do Exército. Era como um paraninfo nosso, como um exemplo, entendeu? E, terminado o curso, ele falou, vou convidar um dos alunos, né, que participaram daqui, e para que faça um estágio de um ano na CBD. E ele foi ao Tenente Bonetti e eu fui. Por que ele me escolheu, não sei. Talvez uma influência de algum anjo protetor meu, né? E dali eu fiquei com ele até a morte. Ele morreu com 100 anos e 6 meses e nós conseguimos cumprir até o 100º ano dele tudo aquilo que ele programou. Certo. O Bonesto, desculpa, eu vou entrar num assunto aqui, Sim. até antecipar. Você fica à vontade para responder, mas na reta final, o Avelange foi acusado de corrupção, né? Então, por conta disso aí, ele até se afastou do movimento esportivo mundial, né? E até para não sofrer alguma sanção do Comitê Olímpico Internacional, que é o que estava inquirindo a ele. Claro que você não estava mais com ele nessa época, né? Isso me deixou surpreso, esse momento. Isso não, foi uma das grandes justiças, porque o doutor Avelange não era rico, ele era milionário. Era um dos donos da Cometa, imagina, naquela época, entendeu? Então, ele sempre. A CBD não tinha dinheiro. Quem é que bancava a CBD? A minha mãe não era, coitada, a minha mãe era costureira, entendeu? Ela não podia bancar, então ele bancava tudo. Inclusive, todas as viagens que nós fazíamos, ele que bancava, né? E aí veio um estúpido, nem sei quem foi que falou isso, um imbecil, desculpe a terminologia, chulichão, mas que falou que ele foi. E você sabe, no Brasil, está vendo hoje no Brasil, então aquela época também tinha isso. A acusação é de que ele teria se beneficiado na escolha de sedes da Copa do Mundo, recebeu um recurso da ISL. A sede da Copa do Mundo é escolhida por uma comissão de 21 pessoas que representam o mundo inteiro, que é o Comitê Executivo da FIFA. Certo. Entendeu? Então, é muito fácil para o doutor, seria muito fácil para ele chegar e falar, ó, eu quero que seja em tal lugar. E todo mundo, porque ele foi um grande presidente. Certo. Ele foi o cara que mais ajudou as pessoas, entendeu? Então, eu sou obrigado a falar isso, porque até hoje eu fico triste em ver que o Brasil não reconheceu como ele teria que ter sido reconhecido. Então vamos voltar à pergunta do Eric. Seleção de 70, que foi a que tu mais participaste. Em 70, eu tinha participado em 69 eu comecei em negócio de seleção em 69. sim, Por quê? Porque houve um problema, o Brasil perdeu a Copa, o Brasil já era bicampeão, perdeu a Copa de 74, 66, né? 66 na Inglaterra. a Copa foi em 74. Depois, ganha em 70 e perde em 74. Em perde 74. Então, a partir daí, foi feito um movimento de mudar a confederação, que não era o doutor Avelange presidente, não, era o doutor Avelange. E ele, então, resolveu. Ele tinha um vice-presidente de futebol, que se chamava-se doutor Antônio do Passo, um senhor excepcional, e ele determinou ao doutor Antônio Passos que montasse uma comissão técnica para que dali em diante fosse a comissão técnica oficial dos profissionais. Porque a CBD, eu tenho a impressão, na minha época, tinha 21 equipes. 21. Porque não era futebol, só naquela época era futebol. Agora é futsal, é futebol, tem toda uma série de modalidades, masculino, feminino, etc. Então, Society. Então, isso daí, e o doutor Antônio do Passo sabia do meu trabalho e me convidou, Bonetti,
você quer montar a comissão técnica? Porque o doutor Avelange pediu para montar a comissão técnica. Aí o que que eu fiz? Talvez por uma questão de amizade ou de conhecimento, eu levei 3 militares para serem o quê? Como é uma comissão técnica? É o supervisor, um preparador físico, um preparador técnico, né? Que pode se misturar, é um tático e é um administrador. Então, na escola de educação física, e eu ainda acrescentei um goleiro, treinador de goleiros, que não tinha. Aí eu coloquei quem? Coutinho. Era o mais bem preparado de todos nós, né? Era muito preparado, e ele foi uma das pessoas que foi. Né? Cláudio Coutinho. Tinha o Cláudio Coutinho, o capitão Cláudio Coutinho. Teve o Carles, que era um suboficial, mas era um cara de uma capacidade imensa, e eu nunca vi uma pessoa transformar um treinamento específico, né? Como nós temos hoje treinamento específico, por exemplo, bater cobrar faltas, né? Então, ele foi lá e todos os exercícios que o goleiro, todos os movimentos que o goleiro teria que fazer, ele transformou em exercícios, né? Então, e o médico era o doutor Lígio Toledo, que já vinha de antigamente, né? Tinha o Chirol. Então, esse pessoal formou uma comissão praticamente de 70. Certo. Né? E ali a única coisa que eu defini, antigamente convocavam 54, 60 jogadores, que só poderiam ser convocados no máximo 23 jogadores. Foi ali que começou. Entendeu? Por quê? E a base era mesmo Santos e Botafogo? Santos e Botafogo. Então, Santos e Botafogo. E às vezes as pessoas perguntam, e o Pelé? Ele era o mais humilde de todos eles, porque já era ídolo mundial. Eu até, quando estávamos vindo para cá, eu perguntei para o Bonessi se o Pelé chegava de helicóptero em campo. Claro que não. Eu acompanhava aquela época, mas só fazendo uma referência aos tempos de hoje, de muito dinheiro. Naquela época Não tinha, não tinha né? patrocínio. Dinheiro. Eu tenho certeza absoluta que eu não ganhei um centavo enquanto eu estava como milico, entendeu? Ganhei no clube, logicamente, porque em 70 eu fui para o Vasco também, fui supervisor do Vasco. Ah, você tem um outro etapa. O Bonetti também foi gestor em vários clubes brasileiros e estrangeiros, inclusive. Eu fiquei no Vasco, campeão em 70, um time que não podia ser campeão, mas foi. Né? Fluminense eu trabalhei 2 vezes, Palmeiras 2 vezes, e no Esporte Clube de Portugal. Né? E fui a muitos clubes como conselheiro, mas não profissionalmente, apenas. Por exemplo, na Tchecoslováquia, tinha um grande amigo lá em Praga. Bonetti, vinha aqui fazer. Eu deslocava e dava um treinamento lá, tipo do nosso treinamento aqui, que você conhece tão bem quanto eu, ou melhor. Né? Roberto, quer continuar na preparação para 70? Pois é, para 70, porque quando ele chega com essa equipe, substitui o Paulo Amaral, que era um Maravilhoso. preparador físico, tá? E não tinha a metodologia que teve a equipe que ele leva. Como isso foi recebido pelos jogadores, Olha, essa mudança? sabe o que acontece? Os jogadores estavam muito desprestigiados e os técnicos mais ainda. Entendeu? Então, quando nós firmamos, que são 23 jogadores, nós, e não fui eu que escolhi, foi na época foi o preparador físico, era o Parreirinha, mas antes estava o Amaral, como é? Paulo Amaral. Paulo Amaral, É, entendeu? Então ele permaneceu um tempo, mas depois ele saiu. é, Porque quando eu levei tudo para a Escola de Educação Física do Exército, eu levei, uhum. entendeu? Foi um erro meu? Não sei. Mas eu sei que pelo menos havia muita disciplina e havia um treinamento, e o pessoal estudava a coisa. Quer dizer, a derrota do Brasil na Copa da Inglaterra em 66 deixou o pessoal abatido mesmo. Deixou muito Tem abaixo. que começar tudo outra vez. Teve que começar. Porque o Brasil veio de 50, né?
E agora, depois, 58, 62, pô, então foi o bicampeonato, então foi uma beleza. Né? Pô, Agora, é nesse contexto que também a seleção tem uma crise e entra João Saldanha. o João Saldanha foi diferente. Ele entrou Ele na não, fase de classificação, né? e ele sabia, eu falei para ele, ele não era o técnico que eu queria, entendeu? Nem o Strick. Ah, sim, conta essa história. Qual era o seu, Hein? qual era a sua indicação? Não, tinha como é o nome dele? Oh, meu Deus. Bom, eu já vou me lembrar. Lembre-se que a minha idade, às vezes você se esquece de algum tempo, que isso faz 50 e tantos anos, né? Então, mas eu sempre procurei técnicos que comandasse a equipe e soubesse mostrar como jogar. Por quê? Porque às vezes o técnico diz, eu jogo 4-2-4, eu jogo 1-2-3-4-5. Então, e às vezes não sabe explicar por que aquilo, né? Como a distribuição em campo. Mas teve aquela história que o Avelange chamou e disse assim, olha, prepara uma equipe técnica aí, mas o técnico está Não, não, fora. já é por isso. Então o Avelange falou, olha, você tem liberdade total. Quando o Antônio Passo e ele, né, estavam lá, seu Boneto, pode escolher a comissão técnica que você quiser, mas tem um detalhe, o técnico em escala sou eu. O presidente é o responsável por escolher o técnico. Eu E falei, bateu meu o Deus pênalti do também vai céu, ser. hein? E bateu o pênalti também vai ser eu. Mas aí a pergunta que eu faço, Fala. professor, é o seguinte: o João Saldanha era um jornalista muito polêmico, botafoguense como eu, Sim, apaixonado pelo Botafogo, brigava pelo Botafogo, Foi técnico. foi um técnico assim de pouca expressão, né? É porque o forte dele era a imprensa, né? E como é que doutor surge Avelange Dr. Avelange? e escolhe Saldanha. E ele criticava o Dr. Avelange, né? Em Porque, várias porque a situações imprensa ficou melhor com ele. De ficou onde ele era? O o Saldanha. João do Brasil. Da Jornal do imprensa. Brasil. Da imprensa. Então, foi uma jogada. Eu, depois de tempo, que eu falei, meu Deus do céu, o que, que o doutor João fez? Mas não tem aqui. Eu vou dizer o que a imprensa disse na época. Você me confirma se nos bastidores aconteceu ou não. O Avelange falou, já que você critica tanto a seleção, por que você não treina? Faz Exatamente. sentido. Exatamente. E ele disse, eu topo. O É, porque, jogo, me chama, então, é porque vinha de muita pancada na CBD, entendeu? A pancada, pô, você era bicampeão do mundo e não pegou o tri. Por quê? Se tinha os mesmos jogadores, ou melhores ainda, né? Então, isso daí são histórias, entendeu? Que muito pouca gente sabe. Então, o doutor Belange, para mim, não existiu nenhum dirigente. Pô, pode pegar onde você quiser. Olha, você lembra o dia que o João chegou e se apresentou? A partir de hoje, o João e os jogadores lá, que pela primeira vez que eles ficaram frente a frente, você lembra desse dia? Não? não Não está lembro, muito não sério. lembro. O Como é que doutor foi? Belange não ia muito, não. Eu digo o João Saldanha com os Ao jogadores. Saldanha? Não. O Saldanha tinha uma coisa. Pô. O papo dele era maravilhoso. Pô. Eu dizia para ele, eu brincava com ele, porque eu era o gorila. É. Naquela época, o militar era gorila. Eu dizia, pô, E ele era você. comunista. Hein? E ele era comunista. Hein? E ele era comunista. E ele é Carteirinha, comunista. né? Então eu falava assim, ô Saldanha, eu não sei como um comunista pode botar na cabeça do milico, como eu, de PE. Pô, eu era da PE, pô, PE era coisa Polícia mais, da Fé. do Rio. Então, então isso daí nos tornou amigos à distância. Porque eu nunca cheguei para o técnico, nunca, nem para um. Preparador físico, que eu era muito bom, que eu era um bom instrutor, eu nunca cheguei para o Parreira ou para quem quer que seja e dizer, olha, eu quero que eu aplique o interval training, ou power training, entendeu? Não. O preparador físico é que me dizia, olha, Boneto, o nosso treinamento vai ser esse. Aí eu pegava tudo, quantas vezes você quer por semana? 2, 3. Você quer isso? Uma, duas. Então, entendeu? Aí eu montava a estrutura e montava o calendário. Agora, é importante. Nunca escalei jogador. Uhum. Não, nesse momento da entrevista,
é importante a gente abrir um parêntese para fazer aqui um detalhe. O Bonetti falou aqui que a PE era vista como gorila e o João Saldanha era um comunista. Então, vocês imaginam a relação dessa dupla, e dentro da Escola de Educação Física do Exército, que é o nosso Exército. Bueno, a história nos conta, e eu fui buscar informações sobre isso, que nós estamos num regime militar nessa época. Lógico. No regime militar, que surgiu em 64, e nós estamos falando aqui da preparação para 1970. E o Bonetti era tido como o capitão que interferia junto às autoridades superiores com as quais a gente tinha relacionamento para soltar jornalista que era preso, para fazer investigação. Eu fiz algumas pesquisas a esse respeito e foi confirmado, inclusive por um preso político que mora em Brasília, nosso amigo, né, que confirmou essa passagem da importância do José Bonetti, à época integrando a equipe técnica da seleção que ia disputar o Mundial de 70, pleno regime militar, tendo um comunista na seleção técnica, João Saldanha, e ele, o gorila, do lado, dentro da Escola de Educação Física do Exército. Bonetti, como é que tu fazia essa análise de conseguir soltar jornalista? Eu Embora estava. muitos tenham continuado presos. Porque todos os jornalistas eram boas pessoas, bons amigos meus, entendeu? O Demário Toguinhon, vocês devem se lembrar, entendeu? Sim, botafoguense. Então, botafoguense. Então, todos eles me tratavam muito bem. Não me tratavam como um militar. Me tratavam como um profissional que estava ali exercendo uma função. Entendeu? Então, quando eu via que havia uma injustiça, como eu conhecia, a PE era um lugar onde tinha o maior núcleo de presos Tinha né? um pique, né? Era o PIC, Então. Pelação de Investigações Criminais. É. Então aí, eu era de lá, entendeu? Eu era um cara que comecei a aparecer na imprensa. Então, para eles era bacana. Então, eu comecei a levar jogador a pé, comecei a jogar técnico, entendeu? Para eles verem que os militares também são gente, também têm família, entendeu? E que também sofrem. Pô, tinham presos que ficaram meus amigos eternos. Quando um deles morreu, eu fiquei muito triste. Não, não morreu naturalmente, entendeu? E eram famosos. Os presos eram mais famosos do que os milicos. Você não tem a dúvida nenhuma. Então, isso daí foi uma passagem que Deus me ajudou muito, né? Eu tive muita sorte, e tive algumas pessoas que me ajudaram também, né? É, Eu tinha um conselheiro, que era o Abílio de Almeida, que era um senhor, eu tinha uns 40 anos, ele tinha uns 70, 80, que eu era o filho dele, né? Nós fizemos esse registro aqui porque, como esse é um depoimento não, uma entrevista, um bate-papo com um personagem que participou de uma das mais importantes Copas do Mundo, que foi a de 1970, do tricampeonato mundial, é uma das referências do nosso futebol. Então, naquela época, nós vivíamos no regime militar, vivíamos o Brasil ame ou deixe-o, enfim, de várias lembranças, inclusive de um recente filme, etc. E hoje nós temos a oportunidade de estar conversando com um personagem que vivia aquele momento, né, dentro da Escola de Educação Física do Exército, e que fazia parte, como militar, aliás, como militar não, sendo militar, fazia parte da estrutura da CBD, Confederação Brasileira de Desportos, que depois viria a se tornar a CBF. E está nos contando esse lado que ele também viveu dentro da Escola de Educação Física, convivendo com a seleção brasileira, convivendo com o regime militar e, ao mesmo tempo, dentro das oportunidades que ele tinha e era solicitado, contribuindo para soltar um ou outro jornalista, como já foi testemunhado. Por isso que a gente fez esse registro. É verdade, muitos jornalistas muitos jornalistas me procuravam, não para saber do futebol. Entendeu? Pra... É, Bueno,
Faça bem comum. Vamos voltar ao futebol. Isso, que eu ao não fui futebol. Eu queria fazer uma pergunta para o Fala. professor Panetti. Seguinte, tem a fase do João Saldanha. O João Saldanha, por ser muito polêmico, ele arrumou confusão com a imprensa, com jogadores, com todo mundo e acabou saindo. E como foi a entrada do Zagallo? Olha, eu não participei. Certo. Teve um momento que eu me afastei. Por quê? Porque não ia dar certo. Só lembrando que o Saldanha saiu já no final da fase Da fase preparatória. Não, da fase de classificação. classificação. O time Então, o que acontece? Você sabe que você, convivendo com a pessoa, você se torna amigo. E eu não me tornei amigo dele, mas eu me tornei um fã dele, pela inteligência dele, de quem? Do Saldanha. João Saldanha. do não Saldanha. Era um cara muito inteligente, entendeu? Mas era. Tinha. Como eu brigava com algumas pessoas, ele brigava com outras, entendeu? Então, teve um momento que eu falei com o doutor João, olha, eu vou ficar aqui na sede Na retaguarda. e vou deixar acalmar o negócio. Porque eu sabia que ele ia embora. Ou ele ia bater em alguém, entendeu? Como fez com o Manga. Agora, e o Saldanha, ele era mais magro do que um palito. É, O bracinho dele é muito, muito. Eu sou forte para ele, entendeu? Mas ele era. muito folgado. Ele era Ousado. maravilhosamente Ousado. forte, entendeu? É usado. É, Eu tenho que elogiar porque não é porque nós tivemos algum problema. Não tivemos problema, sinceramente não. Tá? Mas eu estava vendo que o Milico poderia prejudicá-lo. Mas por que ele saiu? a seleção entra numa fase difícil, não estava conseguindo bons resultados com o João Saldanha, e aí a CBF resolve trocar, convidando o Zagallo. De quem foi a iniciativa de convidar o Zagallo, que aí surge uma mudança radical É, na proposta de na- trabalho, né? não fui eu. Certo. Eu não, eu falei que eu estava fora, Não tem nada a ver com isso. entendeu? Eu tava junto ao presidente, né? Certo. Agora, eu teria feito também. Se eu tivesse, eu não sei se eu tive feito, não tive- se eu tivesse um pouco mais de experiência naquela época, eu talvez até contornasse. E chegava para o João, João, você não está agradando, tal, né? Porque é, ele era uma figura, entendeu? Mas Ele era ele preferido pelos. Você sentia que os jogadores estavam não, querendo nem trocar, não? eu acho que você não, é muito difícil de avaliar, porque ele falava muito pouco. Eu não vi ele falando com jogadores, sabe? Entendeu? Ele, por exemplo, parece que eu vi uma matéria dele falando mal do Pelé. Foi. Teve sim. Teve, não teve? Ele não estava enxergando Então, bem. aquilo começou e eu falei para o presidente, por exemplo, isso daí não vai terminar bem. Ele falou, então você quer voltar? Eu falei, não, porque era uma hora difícil, entendeu? E que nós já estávamos classificados. Nessa época, nós já estávamos classificados para a Copa. Então, a minha missão, vamos botar assim, já estava cumprida. Que eu montei então eu estava mantido. Então, tudo isso Uma é, mudança. é uma coisa que aconteceu, né? Eu nunca vou falar mal de Saldanha, como não vou falar mal de nenhuma daquelas pessoas que trabalhavam lá, porque Não, todos capazes. não é falar mal, é porque houve a mudança, o fato aconteceu, o que nós queremos saber é exatamente assim. Sai Saldanha, entra Zagallo. Como é que o grupo recebeu isso? Não sei. Você não estava lá? Não estava. Foi quando você Não, chegou a arrestar. Então você não é, viveu aquele momento assim. Vou mais uma vez baseado no que a empresa Vamos. falou. Houve muitos comentários, tal, etc. Eu vou recordar, João, aqui você me diz, não, isso eu não lembro, foi assim, não foi assim. Vamos lá. A imprensa noticiou que dois fatos. Que o presidente da República, à época, Emílio Garrastazu Médici,
havia sugerido que se chamasse o Dadá Maravilha. E que o João Saldanha teria dito: eu escalo a minha seleção, o senhor escala o seu ministério. Isso teria provocado a queda de João Saldanha. Esse é um fato. Isso eu li. Seria. Tem uma outra possível saída que seria o seguinte: a seleção estava indo bem, as feras do jogo estavam jogando, ele estava encantando, o Brasil estava encantado com aquele momento do futebol brasileiro, e que Messi dizia: putz, esse time vai acabar ganhando essa Copa do Mundo e eu vou ter que receber aqui no Palácio um comunista. E que isso teria provocado a queda dele. Olha, Se lembra eu disso? duvido, sim, sou eu duvido muito que o Médici, eu o conheci mais ou menos, né? Dele, Dona Sila. Então, eu duvido muito que o Médici falasse isso. Certo. O Médici é profundamente, pô, na minha opinião, tá? Foi o grande mestre que o Brasil teve. Foi o grande ídolo que o Brasil teve, entendeu? Não foi meu. Hein? O juiz Chacai não foi. Não, veja bem, cada um tem o seu ídolo, Claro. né? Eu não Mas vou foi- falar, eu, por exemplo, não vou falar, eu sei que você gosta de Mao Tse Tung, eu não gosto, então cada um tem a sua. Não, Estou brincando. claro. Não, mas Não vou levar para esse campo político. Não. Então, a questão é: pode ter sido isso? Não, não foi. Foi a questão. é, Foi outro fato dele escalar um time, acho que foi é, problemas que o próprio Saldanha criou. criou. Eu Sim, acredito. sim, por grande parte. Você também, eu não sei. Pode ter tido política, mas grande parte foi que ele era muito polêmico. É, O Saldanha era muito. doutor Avelange era profundamente ponderado. É. Nossa Senhora. Era difícil. Aliás, eu até estou lembrando aqui, e lembro também a quem está nos assistindo, tem um programa que o João Saldanha, uma entrevista que ele deu no programa Roda Viva, que eu aconselho. Quando a Roda Viva João Saldanha, aparece na hora, deem uma olhada que vale a pena. Ele tinha uma eloquência muito grande de falar, uma facilidade muito grande de se Pô, expressar, tal, etc. Né? E tinha bons jornalistas. Então, é uma sugestão que eu faço. Vamos voltar. Entra Zagallo, mexeu no time, e aí? Fomos campeões. entrou o Zagallo, eu. Aí tu voltasse, não. Não, não. Ah, Aí eu já estava na FIFA. Eu já era antes, eu estava na FIFA. não. Quando o Zagallo entrou, Quando entrou, porque tá, 70. foi em 70. Mas o Avelange chegou na FIFA em 74. Sim, sim, sim. Eu acho que Não, o que acontece é o seguinte. tu fosse Eu, antes eu, para lá. eu fui à Copa, Tá. entendeu? Ficasse Nossa, fazendo. eu acho que eu fui na comitiva do Avelange. Eu No acho, México, né? No México, né? Então, eu acho que tu já estava em campanha, então, para Por isso que, você é campeão do mundo de 70. Eu falei, mais ou menos. Porque, será que eu sou? Não sou. Eu não era. Mas aquele E, embrião lá da parte técnica, quem criou primeiro foi pro. Só não é, levou o técnico, mas o resto. mas o que acontece é o seguinte, o ambiente do futebol é muito difícil. Então isso acontece. E eu era muito mais amigo do presidente do que apegado a um carro, nessa época. Mas eu fui, entendeu? Fui homenageado, foi tudo isso, esse negócio foi. Mas eu lá dentro, eu não cumpri a minha missão até o final. Eu podia ter cumprido. Podia ter estado lá, mas, é, mas depois também é porque eu fiquei encantado com o negócio de FIFA, entendeu? Porque quando que um tenentinho, né, poderia ser um funcionário da FIFA? Não, e é interessante. Antes do Avelange, antes, eu fui para a FIFA com o Stanley Hall, não fui com ele, entendeu? Essas são as coisas. E é nesse momento que você deixou a farda, então. Que é importante que se diga isso. Teve um determinado momento que Bonetti teve que se afastar Do das Forças Exército. Armadas, do Não, Exército. não, isso foi depois, não me lembro, eu tenho até aí, mas foi, não, foi alguma coisa que eu quis fazer,
Aí um general me puniu com 8 dias de prisão, né? É, uma besteira aí. E é a pior coisa que tem para o militar, por ter faltado a verdade. O cara falou isso de mim. Eu pedi demissão e aí assinei um contrato com a Federação Portuguesa, com o Esporte de Portugal. Aí fui embora. Você foi preso, né? Hein? Você teve preso também. A imprensa. Não, não, você teve preso. Não, não. Eu não. Puniu, Agora, puniu com. a prisão é o seguinte: você não pode sair de casa. Hum, Foi a minha prisão, foi essa. botaram 8 tornozeleira? dias. Hein? Botaram tornozeleira. O Bolsonaro não está preso agora? Então, É. tudo isso é uma questão. Eu, eu, Não, eu, foi aí que eu, você se desgostou, largou a farda. eu devo tudo ao Exército, tudo, 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 até a minha demissão, porque eu consegui ir para outros lugares, né? Prossegui uma carreira que começou pequenininho e se tornou boa, se tornou maravilhosa, mas se tornou boa. Entendeu? Vamos seguir Fala. nesse embalo da FIFA, então. Hum. É, quando o Avelange venceu, você me contou certa vez, há algum tempo, vê se está lembrado disso, que no dia seguinte o Avelange falou, vamos à sede da FIFA, vamos lá tomar posse, vamos assumir um negócio lá. E um certo mordomo recebeu na entrada, muito gentil, tal, Foi o Otávio. da Suíça e tal, e aí disse assim, presidente, eu vou lhe mostrar as dependências da FIFA. Eu não E queria. ele disse assim, não, eu quero ir na sala do tesoureiro. É fato isso? Foi verdade. Porque ele era muito prático. Pô, um casarão, entendeu? Pô, ele vai visitar o casarão, né, entendeu? E já era, não era o Blatter, não era o Blatter o secretário executivo aí. Ele queria conhecer o cofre. Como é que Era o estava. Stanley House. Era o. O Stanley House passou o cargo para ele, vocês chegaram a se Para quê? no Avelange? Chegaram a se Não, encontrar não, ele era secretário executivo. secretário executivo. O Avelange era Não, presidente. não, não, eu digo, quando o Avelange chegou para assumir, Não, ele pôs o cargo à disposição, aí apareceu um coronel lá, parece que era coronel, chamado Zé Blatter. Aí o doutor Avelange falou, vou colocar porque eu não tinha capacidade para ser um secretário executivo, porque o secretário executivo tem que falar no mínimo 5 idiomas. hum, Entendeu? Eu não tinha. Então, isso é uma coisa. Ser secretário ou não, para mim, porque aí continuei ainda. e tinha muitos funcionários lá, Hein? tinha muitos Eu funcionários. fui na PIB, É, no final de, no início, no início, mais de 100. quando começou com 12. Porque aí mudou, ele fez 2 sedes, né? Aham, Fez uma sede lá no Alto, lá em Zurique, e fez uma lá na cidade. uhum. Na verdade, foi um extraordinário representante do Brasil na área internacional. Você não tinha dúvida nenhuma. Tá. Eu tive, desculpa, por favor, Tranquilo, tu quer tranquilo. perguntar? Não, pode seguir. Eu tive teve um congresso, uma reunião do Comitê Olímpico Internacional no Rio de Janeiro, que foi até no Forte de Copacabana. E, e aí eu fui cobrir, na época eu estava no Correio Brasilense, e na época eu estava cumprindo uma determinada plenária e o Avelar se levantou e saiu. E eu fui atrás e me aproximei do presidente, podemos conversar? E ele, sim, com certeza. Não, mas ele falava. E saímos conversando, eu fiquei surpreso até com a simplicidade Não, dele. ele é profundamente ele. E ele me contou a seguinte história, Sim. Ótimo. e veja se você se lembra disso, que Não. naquela época, quando ele assumiu a FIFA, ele levou o projeto de expandir o futebol pelo mundo a Pepsi Cola, onde ele tinha alguns amigos. E ficou 6 meses esperando resposta e não obteve. Pegou o projeto e levou a Coca-Cola. Sim, E sim. está até Esse hoje, é o projeto 1, projeto FIFA mas Coca-Cola, que antes teria levado a FIFA. que Quer o dizer, seu amigo teve o prazer de fazer. eu acredito que o presidente da Pepsi Cola tenha sido demitido. Tem Não, uma frequência. não. Mas foi um projeto maravilhoso, que era justamente aquilo que eu falei antiga, que nós mandávamos cinco técnicos para os países em desenvolvimento, eles ficavam lá de 7 ou 15 dias e Então, fizemos tudo isso.
Foi bom, Bonetti. Foi bom? Bom, um Valeu, papo bom, pelo menos a gente. não, valeram as emoções de você ter sido um gestor, Mas você me mas perdoe, tem coisas que eu realmente não lembro, não, entendeu? não, Mas você não, falou. além de não lembrar, eu também não lembro, é que tem também muito folclore em torno de certos Tem, clubes, tem, tem. e que A, a gente tem que a, a dar. única coisa que eu tenho como grande honra é essa carta que o doutor Veloso me mandou em 2011. Isso, para mim, é o maior documento que eu tenho e que eu guardo, entendeu? Porque é uma coisa que ele agradece. É, Não, essa aqui é uma carta, você é para ler? é Lê. uma carta do presidente de honra da FIFA, datilografada, datilografada, e assinado pelo próprio João Avelange, né, em que ele faz lembranças de passagens dele pela FIFA ao lado de José Bonetti, né? E que, ao final, ele diz aqui: esteja certo que a sua colaboração e desprendimento representaram e ainda representa para mim, João Avelange, um elo importante com o passado, e principalmente de ter tido com a sua presença a possibilidade, em minha qualidade de presidente da CBD, de agregar valores para o desenvolvimento do esporte no Brasil, tendo como testemunho o que foram os Jogos dos Brasileiros. E a Avianante se referindo à qualidade do trabalho de José Bonetti para o futebol brasileiro. Parabéns, Bonetti. Não, isso Tem daqui uma eu guardo dessa. porque eu fui tão feliz, né? Uhum. Quantas pessoas gostariam de ter feito isso, né? Mais capazes do que eu e não conseguiram. Verdade. Então, naquele dia bendito em que ele tinha que escolher um tenente lá, um capitão, ele me escolheu para fazer um estágio na CBF. Então, a vida é essa, né? Essa. Os acontecimentos vão aparecendo e eu, graças a Deus, aproveitei, estou bem e ainda pretendo fazer penúltimo sonho ainda, que é disputar um campeonato nos Estados Unidos com uma equipe brasileira. Muito bem. Bueno, pessoal, foi um prazer estar nessa gravação aqui do Centro Esportivo Virtual, que eu acredito que pela primeira vez fazem parceria com o nosso grupo da Memória da Cultura e do Esporte em Brasília. Esse material vai estar disponível tanto no SEV quanto no nosso site, é, devidamente editado pelo nosso prezado técnico, professor, especialista também em futebol, pesquisador, professor Paulo Henrique Azevedo. Obrigado ao amigo Orlando Ferracioli, que o Data Fernando, como eu costumo dizer, que é um sujeito que trabalhou por 45, 50 anos no Ministério do Esporte. É, é um desperdício ter o Orlando afastado hoje do dia a dia do esporte, mas ele continua nos assessorando com a sua memória e com as suas interpretações, principalmente. Fica esse registro aqui para o SEV. Ao amigo Hélio Tremendani, que me acompanha nesse projeto da Memória da Cultura, e ao nosso amigo também, é, entrevistado, é, e a quem eu agradeço pela disponibilidade, pela memória, pelos esclarecimentos que tivemos aqui nessa manhã, nesse espaço do G-Esporte da Universidade de Brasília, a quem muito agradecemos. Até a próxima.